Olá, nós estamos aqui hoje para uma aula a respeito de batismo. Uma dúvida que às vezes surge para aqueles que estão vindo para a igreja presbiteriana, se tornando membro da igreja presbiteriana, é por que os presbiterianos batizam por aspersão? Outras perguntas que podem surgir é por que eles também não batizam por imersão, visto que a grande maioria dos evangélicos, das igrejas evangélicas, batizam os seus membros por imersão e alegam que esse seja o batismo bíblico. Portanto, na aula de hoje, nós vamos examinar o significado do batismo e procurar ver à luz da palavra do Senhor qual é a base que se utiliza para falar do batismo por imersão, se ela é de fato uma base que pode ser sustentada biblicamente, e qual é a base para se batizar por aspersão, visto que este é o batismo adotado nas igrejas presbiterianas. Por isso, essa aula aqui ela tem como intuito auxiliar aqueles que estão se tornando membros da igreja presbiteriana, que vieram de alguma outra denominação, que batizava por imersão, e aí surge essa dúvida. Este é o propósito, né? Nosso propósito não é dizer que o batismo que não seja por aspersão não seja bíblico, né? Aliás, a igreja presbiteriana do Brasil recebe membros de outras igrejas como membros de sua igreja por transferência ou jurisdição a pedido, e o faz mesmo que essa pessoa tenha sido batizada por imersão. Nós consideramos que todas as formas de batismo, elas encontram algum respaldo bíblico, visto que contém os elementos essenciais ao batismo. E nós vamos então falar sobre isso. Por que os presbiterianos batizam por aspersão? Qual é a forma do batismo bíblico? A Bíblia indica qual a forma para os batismos cristãos. Por que os presbiterianos batizam por aspersão e muitos evangélicos dizem que o batismo bíblico é por imersão? Então, qual é a base bíblica para batizarmos por aspersão e não por imersão? O batismo realizado com água trata-se de um selo da aliança de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, o sinal da aliança era a circuncisão. Aqueles que queriam fazer parte do povo de Deus deveriam ser circuncidados. A criança, ao 8º dia de nascido, no caso os meninos, eram circuncidados e, portanto, passavam a fazer parte do povo de Deus. Jesus ordenou que sua igreja fizesse discípulos de todas as nações e que tais discípulos fossem batizados, né? Embora Jesus ali, em Mateus 28, 18 a 20, ele não fala sobre a forma de batismo, mas diz que a igreja deveria batizar aqueles que se tornassem discípulos dele. E é interessante que ali nós temos a indicação de como ou das palavras, né, que deveriam acompanhar o batismo, pois aqueles que se juntassem à igreja, se tornassem discípulos de Cristo pelo trabalho da igreja, deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas e quanto à forma de batizar? Por aspersão ou por imersão? As igrejas evangélicas, de um modo geral, muitas delas batizam por imersão. No Brasil, principalmente, a grande maioria das igrejas evangélicas batizam por imersão e afirmam que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Aliás, muitas igrejas nem consideram o batismo por aspersão um batismo bíblico. É por isso que muitos presbiterianos, quando se mudam ou se transferem, né,
ou são recebidos em outras igrejas evangélicas, igrejas que batizam por imersão, muitas vezes esses crentes presbiterianos são batizados novamente, são batizados por imersão. É claro que esta afirmação se tornou tão comum, né, de que o batismo ele deve ser ministrado por imersão, que fica parecendo que de fato essa seja a forma bíblica de batismo, né, de que haja uma indicação segura, concreta, explícita, de que este seja o modo de se batizar, a forma de se batizar, conforme indicado nas Escrituras. Mas nós vamos ver que o batismo por imersão, na verdade, é baseado em interpretações de textos bíblicos que não estão falando acerca da forma do batismo. Não há indicação explícita de que o batismo deva ser ministrado por imersão. O que há de forma explícita acerca do batismo? O que há de forma explícita acerca do batismo é que o batismo deve ser feito ministrado com água, que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fora isso, nós não temos nenhuma indicação bíblica de que o batismo seja ministrado, deva ser ministrado por imersão. E os textos utilizados pelos imersionistas para comprovar que o batismo deva ser ministrado por imersão, na verdade, não estão dando indicação disso. Veja que os presbiterianos batizam por aspersão, mas, como nós temos falado, há outras igrejas que adotam outra forma de batismo, e há igrejas que adotam essa mesma forma de batismo. Não são só os presbiterianos que batizam por aspersão. Há outras denominações, por exemplo, os metodistas batizam por aspersão, os anglicanos batizam por aspersão, e muitas igrejas reformadas, principalmente em outras nações, como os Estados Unidos, essas igrejas também batizam por aspersão. Então, o batismo por aspersão não é um batismo exclusivo de igrejas presbiterianas, mas é um batismo adotado por muitas igrejas reformadas e outras denominações evangélicas. É claro que no Brasil, como eu disse, a grande maioria das denominações evangélicas batizam por imersão. Nós vamos analisar aqui alguns dos argumentos em prol da imersão. De que maneira os imersionistas eles argumentam para falar que o batismo deve ser administrado por imersão? Os imersionistas afirmam que a palavra batismo significa sempre imersão e que o verbo batizar significa, portanto, imergir. Então, em todos os lugares em que aparece a expressão batizar, batismo, e que menciona o batismo de crentes, ali, portanto, o batismo administrado foi por imersão. E, portanto, batismo significa imersão, batizar significa imergir. Logo, esse é o batismo bíblico, é o que afirmam os imersionistas. Nós precisamos testar, para verificar se é esse mesmo significado da palavra batismo. Precisamos analisar os textos bíblicos, substituindo a palavra batismo por imergir, para ver se é esse mesmo significado da palavra. Bem, eu queria sugerir aqui a leitura de um livro de autoria do reverendo Adão Carlos Nascimento e do reverendo Alderir Souza de Matos, que é O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Aliás, a boa parte desse estudo que eu estou dando é extraído deste livro, O que todo presbiteriano inteligente deve saber. O reverendo Adão Carlos Nascimento também apresenta a mesma argumentação no livro escrito por ele, Curso para Catecúmenos, que é este aqui. Esta argumentação, que ele coloca aqui dos imersionistas e argumentação em prol do batismo por aspersão é apresentado
nesses dois livros. Mas vamos lá. Nós precisamos testar a palavra, né, ou testar o significado de tais palavras nos textos bíblicos utilizados. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Note você que aqui aparece a palavra batizados, né? Está dizendo que Paulo está se referindo àqueles que saíram do Egito, que foram batizados na nuvem, ou seja, a nuvem que acompanhava o povo no deserto, que era a nuvem do Senhor, né, que protegia do sol. Está dizendo aqui que eles foram batizados nesta nuvem. Veja, a nuvem estava acima do povo. E diz também que eles foram batizados no mar, quer dizer, na passagem do Mar Vermelho, quando o Senhor fez fender o mar, abrir o mar, o povo passou ali e foram batizados no mar. Claro que Paulo aqui está se utilizando desta situação, né? E ele se refere a essa situação da nuvem, do mar, como sendo a ocasião em que eles foram batizados, né? Ele utiliza-se dessa expressão. Veja, se nós substituirmos a palavra batizados, já que batizados aqui significa imergidos, né? Veja como é que fica. Tendo sido imergidos assim na nuvem como no mar. Veja que não há sentido algum, né? Se nós colocarmos essa expressão ou considerarmos que batizados aqui signifique imergidos. Não é possível que a nuvem, estando por cima deles, de que eles foram imergidos na nuvem. Não, a nuvem estava acima. Não é possível que, ao passar pelo mar, eles não foram imergidos no mar, porque eles passaram pelo mar fendido a pés enxutos. Quer dizer, eles não se molharam. Então, quer dizer, não podemos entender que batizados, que sempre a palavra batizados significa imergidos. Aliás, fica muito mais entendível aqui, ou muito mais compreensível seria a palavra, se nós substituíssemos a palavra batizados por aspergidos. É muito mais natural esse entendimento aqui, quer dizer, a nuvem estava acima deles, portanto eles foram aspergidos pela nuvem, eles foram aspergidos pelo mar e não imergidos, né? Então, quer dizer, o argumento de que a palavra batismo significa sempre imersão, ou batizar, imergir, veja que cai por terra neste caso. Os imersionistas também argumentam que o verbo batizar deriva do grego baptizo, bapto e baptizo, que significam imersão. Né? Então, quer dizer, eles dizem que este verbo, né, grego, da onde vem a palavra, o nosso verbo em português batizar, que é o verbo bapto e baptizo, isso é verdade, que o verbo batizar em grego deriva da palavra bapto e baptizo, mas que significam imersão, e isso não procede. Veja aqui Daniel, capítulo 4, versículo 25, é o texto em que Daniel fala aquilo que aconteceria com Nabucodonosor, né? Quando ele ficou fora de si, passou por um período de loucura ali, como manifestação do juízo de Deus. E veja o que Daniel disse que aconteceria com Nabucodonosor: e serás molhado do orvalho do céu. Na versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, uma versão muito antiga da Bíblia, utilizada inclusive na época de Jesus, né, a Septuaginta, que é a tradução, Septuaginta é a tradução dos 70, né, essa tradução, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né, na língua hebraica. Então, veja, é a tradução do hebraico para o grego,
né? Então essa é uma versão. Assim como nós temos a versão na língua portuguesa, quer dizer, nós temos a tradução do grego, que é o Novo Testamento, para a língua portuguesa. Então aqui nós temos a versão grega do Antigo Testamento. O verbo molhado ali é bapto. É possível imergir alguém no orvalho do céu? Claro que não. Então bapto aqui não significa imergir. É muito mais compreensível entendermos que bapto aqui neste caso possa ser traduzido por aspergir, e serás aspergido do orvalho do céu. Né? Aspergir é jogar sobre, né? Lançar sobre, no caso aí a água, né? No caso aqui o orvalho. Né? Então veja, não é possível imergir. Há 2 textos bíblicos, você pode dar uma olhada aí em sua Bíblia, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso de número 38. Lucas, capítulo 11, versículo 38. Veja o que diz aí. Lucas 11, 38. Diz assim: o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. E Marcos capítulo 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 4 e versículo 3. Diz assim: quando voltam da praça, não comem, nem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Opa, errei aqui a leitura, é a partir do versículo 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Veja, aqui, né, esses textos se utilizam desses verbos, né, a questão da lavagem, bapto, e que, no caso aqui, o verbo significa aspergir e não imergir. Quer dizer, esse ritual de lavar as mãos, né, de purificar, e havia esses rituais lá no Antigo Testamento, os judeus eles tinham esses rituais, que eram rituais religiosos de purificação, né? E esses rituais eram rituais onde a água era aspergida, lançada sobre objetos a fim de purificar, né? E eles então tinham todos estes rituais. Então veja, em alguns textos, bapto e baptizo significam imergir, é verdade, mas em outros significam molhar, tingir e aspergir. Aliás, aqui aparece, né, a expressão aspergirem, que é o que tem a ver com a palavra bapto ou baptizo. Né? Então veja, nem sempre o verbo batizar, que deriva do grego bapto e baptizo, significa imersão. Em alguns lugares significa aspergir. Não é? Então eu não posso dizer que sempre, quando aparece a palavra bapto, ou o verbo, né, bapto ou baptizo, o verbo batizar, de que significa imersão. Os imersionistas também afirmam que o fato de João Batista batizar no Rio Jordão significa que ele batizava por imersão. Veja, a expressão bíblica João batizava no Rio Jordão apenas indica a região. Não está falando o modo como João batizava. É claro que
dado ao fato de que se tem dito sempre que o batismo é por imersão, é claro que você, ao ler o texto, você vai achar que João ele batizava por imersão, mas em nenhum lugar João, ou os textos que se referem a João Batista batizando no Rio Jordão, está se referindo ao modo como João Batista batizava, mas sim no local onde João Batista batizava, sem nada dizer sobre o modo ou a forma como batizava. João 10,40 diz algo interessante. João 10,40 que serve para confirmarmos o que nós estamos falando. João 10,40 diz assim o texto: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Veja, onde João batizava no princípio? No Rio Jordão. Quer dizer, naquela região do rio, Jesus se retirou para lá onde João Batista batizava no princípio. Então, quer dizer, a expressão João Batista batizava no Jordão não está falando do modo de imersão, mas sim do lugar onde ele batizava, no Rio Jordão. Mas não está falando de batismo por imersão. Eu não posso simplesmente dizer ali, baseado nesse texto, que João Batista batizava por imersão. Eles argumentam também que se João batizava em Enom, porque ali havia muitas águas, isso prova que ele batizava por imersão. Né? A expressão ou nome Enom em árabe significa muitas fontes de água. Ali era um lugar apropriado para João batizar, visto que as multidões se dirigiam para esse lugar para beber água e fazer sua higiene pessoal. Não está dizendo novamente que João batizava por imersão. Né? Essa inferência ela não pode e não é sustentada. Essa inferência de que João batizava por imersão, porque é uma inferência, não existe nada claro no texto que está dizendo que ele batizava por imersão, mas ele batizava onde havia muitas águas, muitas fontes de águas, para onde as pessoas se dirigiam. Era natural que ele então batizasse naquele lugar, já que havia água. Portanto, esse argumento ele não sustenta, não serve para sustentar de que o batismo é por imersão. Os imersionistas também afirmam que Jesus foi batizado por imersão, porque o registro bíblico afirma que, após ser batizado, Jesus saiu da água. O fato de Jesus sair da água não quer dizer que ele foi batizado por imersão. Nem todas as vezes que uma pessoa entra e sai da água, materializa-se uma imersão. Às vezes uma pessoa entra e sai da água sem molhar nada mais além dos pés. Você pode entrar num rio e não ser imergido nele. E você pode dizer, olha, eu entrei na água e saí. Né? Não quer dizer que isso signifique que você foi imergido, portanto, esse argumento não serve, né, para sustentar. Não há nada explícito ali no texto de que Jesus ele foi imergido na água. No batismo de eunuco, ele e Filipe desceram a água, por isso os imersionistas afirmam que o eunuco foi batizado por imersão. No caso de eunuco, ele seguia pelo caminho, e este normalmente fica um nível acima da água. Logo, para ir até onde havia água, ele teria que descer. Se descer a água significasse imersão, teríamos que concluir que Filipe também foi imerso, pois o texto bíblico afirma que ambos desceram a água. Então, se ambos desceram a água, e eu estou dizendo que descer a água significa imergir, logo, não só o eunuco foi imergido na água, mas Filipe, mas isso não aconteceu, não é? Paulo compara o batismo a um sepultamento, logo, concluem os imersionistas, o batismo deve ser feito por imersão. Isso está lá em Romanos, capítulo 6, né? O apóstolo Paulo está falando ali acerca, ou ele se refere ao batismo, né, como sendo morrer para o pecado, Romanos capítulo 6.
Versículo 4: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quer dizer, os imersionistas vão dizer que, com base nisso, de que o batismo, Paulo está dizendo que o batismo é por imersão, mas quando Paulo afirmou que fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, ele estava se referindo ao significado do batismo e não ao modo de ministrá-lo. Ele não está falando do modo de ministrar o batismo, ele está dizendo que o batismo deve ser ministrado desta forma. Nos mesmos capítulos, Paulo afirma também que fomos circuncidados. E aí? Literalmente fomos circuncidados? Não. E crucificados com Cristo. Prova de que está tratando da nossa identificação com Cristo na sua morte e não da forma de se ministrar o batismo. Porque se é assim, então, também devemos considerar o que Paulo está dizendo de termos sido circuncidados, e não houve isso. Outras evidências bíblicas contra a imersão. Lá em Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, diz que João Batista batizava multidões. Será que ele dispunha de tempo e de tanta energia física para imergir tanta gente? Nós sabemos, né, que o batismo por imersão exige daquele que ministra o batismo uma certa disposição física, energia física, a fim de que o crente seja imergido e tirado da água. O carcereiro de Filipos foi batizado logo depois da meia-noite, provavelmente no pátio da própria prisão onde residia, depois de um terremoto que fendeu as paredes da prisão. Está lá em Atos 16, você pode examinar lá. É possível pensar em batismo por imersão em situação como essa? Quer dizer, não há qualquer evidência de que ali havia ali um tanque, de que ali havia uma piscina, o que não era comum naquelas casas ou na prisão, e, portanto, o mais razoável pensar é de que o batismo não foi por imersão. Os discípulos batizaram em um só dia mais de 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Imagine você batizar mais de 3.000 pessoas depois do Pentecostes. Se o batismo era por imersão, imagine como os discípulos ficaram depois. Será que eles conseguiriam batizar 3.000 pessoas num único dia desta forma? Veja sobre o relato do batismo de Paulo, lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 18 e 19. Depois que Paulo foi visitado por Ananias, né? Ele converte-se ao Senhor, fica cheio do Espírito Santo e diz assim o texto: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Veja, aqui Lucas está narrando os acontecimentos que envolveram ali a conversão do apóstolo Paulo. E veja que o texto é bastante claro, a narrativa é bastante clara de que ele foi batizado aonde estava. Eles não foram, seria natural que Lucas tivesse registrado. E eles se dirigiram ao tanque em tal lugar, se dirigiram a um rio, se dirigiram a tal lugar e ali foi batizado, né? Teria que, para quem dissesse que era por imersão, teria que ser mais explícito ainda, dizer, e ali então ele desceu as águas, foi imergido e foi batizado. Mas aqui não há nada disso, não há elementos para nós concluirmos que Paulo foi batizado por imersão, porque está dizendo aqui que a seguir levantou-se e foi batizado. Levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Quer dizer, Lucas está narrando os acontecimentos ali. E
fica evidente para mim, né, através dessa narrativa, dos elementos bíblicos, de que não há evidência bíblica de que apoie, de que o batismo tenha que ser por imersão. Eu não vou dizer que o batismo por imersão não tenha elementos bíblicos e que não deva ser considerado. Claro que não. Nós consideramos o batismo por imersão um batismo bíblico também, porque é administrado com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por igrejas idôneas que praticam este tipo de batismo. Portanto, nós consideramos esse batismo, mas eu não posso dizer que há evidências de que o batismo só era praticado por imersão. Muito pelo contrário, eu vejo que todos esses textos não aprovam ou não apoiam esta posição. Muito pelo contrário, eles servem para apoiar, né, como o texto do carcereiro, o texto aqui de Atos, capítulo 9, né, a situação lá de Pentecostes. Todas essas situações servem para apoiar de que o batismo mais prático de ser administrado era o batismo por aspersão ou efusão, ou algo de derramar a água sobre a cabeça, como assim se realiza nas igrejas presbiterianas, né, por aspersão ou efusão. Alguém, portanto, molhar a pessoa, né, a água vindo sobre a pessoa. Por que batizamos por aspersão, então? No Antigo Testamento, a aspersão era uma prática comum nos rituais. Veja o texto lá, o texto que nós nos referimos, né, quando os fariseus criticam os discípulos de Cristo porque não se lavavam, porque Jesus não se lavava, eles dizendo que o costume era eles se lavar os utensílios, né? Então veja, no Antigo Testamento a aspersão era uma prática comum nos rituais. Não só os utensílios do templo, os utensílios domésticos deveriam ser lavados, né, derramado água sobre eles, né? Mas também havia a purificação do povo, às vezes aspergindo sangue sobre o povo, aspergindo água sobre o povo. Veja que a ratificação da aliança de Deus com Israel foi selada com a aspersão. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 24, e veja que a ratificação da aliança era algo muito significativo, né? Deus estava estabelecendo a sua aliança com o povo e ratificando esta aliança. Êxodo 24, versículo 4 a 8, diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Linguagem profética simbólica também, proferida pelos profetas, a figura era a aspersão, né? A celebração do dia da expiação. Eu não vou ler todos esses textos aqui, você pode ler depois, mas a celebração do dia da expiação também foi selada com a aspersão. Levítico capítulo 16, 5 e 6, verso 14, 15 e 19, né? A linguagem profética também era usada a figura da aspersão. Um texto que eu acho interessante, porque Hebreus explica muitas coisas lá do Antigo Testamento, daquelas práticas, né? E mostrando que em Cristo Jesus elas se cumprem. Mas um texto que eu acho muito interessante é o texto lá de Hebreus, capítulo 9, versículo 10. Hebreus, capítulo 9, versículo 10. Hebreus, capítulo 9, verso 10, diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas
abluções impostas até ao tempo oportuno da reforma. Veja, Hebreus está aqui argumentando com os crentes hebreus acerca da importância da vinda de Cristo Jesus, de que todas aquelas coisas, aquelas práticas do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo Jesus. E ele está falando daquelas ordenanças, né, com respeito à carne, as carnes que eles deveriam comer ou não comer, as comidas, bebidas e diversas abluções. Abluções eram aqueles atos de aspergir água ou sangue sobre objetos e sobre o povo, simbolizando a purificação dos pecados, né? A consagração das pessoas, dos objetos a Deus, ao culto a Deus. A palavra aqui que é abluções, que significa isso, né? Você pode até procurar no dicionário, procurar na internet. A palavra aqui, no grego, vem da mesma palavra que traduzimos para batismos. É a palavra batismóis. É esta palavra que aparece em Hebreus capítulo 9 e 10, traduzida em nossas Bíblias por abluções. É a palavra baptismos. É esta a palavra aqui. Não é? Por isso que nós batizamos por aspersão, porque o ato de aspergir no Antigo Testamento apontava, né, servia para selar, serviu para selar a aliança de Deus, para algumas celebrações também que apontavam para expiação, né? Também era uma linguagem utilizada pelos profetas. O derramamento do Espírito Santo e a aspersão. Há uma forte evidência de que João Batista batizava por aspersão, conforme o anúncio de Jesus em Atos 1:5. Veja o que diz lá, Atos 1:5. Diz assim, Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Veja que batizar aqui com água está em relação ao batismo com o Espírito Santo. Assim como João Batista batizou com água, no dia de Pentecostes, portanto, o Senhor batizaria os seus com o Espírito Santo. E como foi o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo veio do alto, veio de cima, né? Veio sobre o seu povo que estava reunido lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Veja lá, Atos 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O batismo foi algo que veio sobre eles, veio de cima, né? O Espírito foi aspergido sobre os discípulos. Então é mais, vamos dizer assim, mais evidente entender o batismo de João como sendo o batismo por aspersão, porque assim como João batizava, o Espírito Santo também seria derramado, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Veja que o cumprimento a descida do Espírito Santo era o cumprimento da profecia de Joel. Joel, capítulo 2, 28 e 29, já prometia derramar do Espírito sobre toda carne, né? Sobre todos aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Você pode abrir lá em Joel. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei, né?
o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então o batismo também simboliza esse derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Não é? Aliás, é chamado assim batismo do Espírito Santo. Então veja, Jesus usou a mesma construção gramatical para batismo com água e batismo com o Espírito Santo. E segundo a profecia de Joel, o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas. Veja lá também Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 15 e versículo 16. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então veja, aqui a construção gramatical é a mesma, né? Assim como vocês foram batizados com água, assim também vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, se o batismo com o Espírito Santo foi a visitação, a vinda dele sobre a igreja, assim também o batismo era a água sobre a cabeça. É muito mais fácil de entender desta maneira do que dizer que o batismo é por imersão. Se no batismo com o Espírito Santo o Espírito foi derramado sobre as pessoas, batismo com água significa que a água é derramada sobre as pessoas, pois a construção gramatical é a mesma. Concluindo aqui, não existe nenhuma instrução quanto à forma como a água deve ser usada. Não existe. Você pode procurar de capa a capa, não vai encontrar nenhum lugar instruindo, olha, o batismo deve ser administrado desta forma. A única coisa que há explícita com respeito ao batismo é que o batismo era com água. João Batista batizava com água, a igreja continuou a batizar com água como símbolo de purificação, com o símbolo do lavar regenerador do Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo Jesus, como símbolo de que a pessoa, portanto, ela recebe o Espírito Santo quando se converte, porque as pessoas passam a receber o Espírito Santo na conversão, não mais como aconteceu com a igreja iniciante, que recebeu o Espírito Santo como cumprimento da promessa, mas depois daquela situação, as pessoas convertidas, portanto, já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma bênção posterior, não é algo que acontece depois na vida cristã, não. É no momento da conversão, você já recebe o Espírito Santo, mas isso é assunto para uma outra ocasião. Mas veja, não existe nenhuma instrução dizendo que o batismo tem que ser por imersão. Não é? O que existe, é claro que também não existe nenhum dizendo que tem que ser por aspersão. Não existe nada claro nesse sentido ou explícito nesse sentido, não é? Que diga como que é a forma do batismo. No entanto, há evidências de que a imersão não era praticada pelos apóstolos, porque a igreja que nós temos é uma igreja de judeus, os apóstolos eram judeus. Era muito mais fácil eles entenderem que, assim como as abluções, que eram os batismos, né, que eram aquele purificar dos instrumentos que eram utilizados no culto, os utensílios, né, as pessoas eram aspergidas e, portanto, batizadas ali, né, limpas, purificadas, é muito mais compreensível que eles, então, entendessem que era desta forma que agora eles deveriam continuar a batizar as pessoas, por aspersão. Né? Além disso, nós vimos, né, que a promessa da descida do Espírito Santo é de que o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas. E, portanto, assim como João batizou com água, assim, portanto, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Portanto, é mais evidente aqui de que o batismo fosse por aspersão. Veja, Atos 2, 37 a 41 fala de mais de 3.000 pessoas batizadas em Jerusalém. Em Jerusalém não havia o rio, somente reservatórios para o consumo de água na cidade de Jerusalém. Né? O Rio Jordão passava ali por Israel, passa ali por a região que era de Israel, mas não exatamente em
dentro da cidade. Então, portanto, é natural que entendêssemos que os reservatórios não poderiam ser invadidos por 3.000 pessoas, né? E pessoas entrarem dentro dessa água. Essa água, portanto, ficaria imprópria para o consumo. Eram os reservatórios para que as pessoas utilizassem da água, né? Para beber, para tirar água dali para a sua higiene pessoal, mas não para entrar dentro desses reservatórios. Portanto, o batismo por aspersão está de acordo com o simbolismo, né, do derramamento do Espírito Santo, ou torna-se figura do derramamento do Espírito Santo, e, portanto, é por isso, conforme iniciamos a nossa aula, é por isso que os presbiterianos batizam por aspersão e não por imersão. Embora, é claro, como eu disse, nós entendemos que a forma de batismo não é importante. Se é batizado por imersão, se é por aspersão, embora nós adotamos e entendemos que é mais evidente biblicamente de que o batismo seja por aspersão. No entanto, nós não restringimos a recepção de membros que tenham sido batizados por imersão numa igreja reconhecidamente evangélica. Se alguém vem de uma igreja reconhecidamente evangélica, genuinamente evangélica e bíblica, e que queira se tornar membro da nossa igreja, nós recebemos, sem a necessidade de novo batismo. Nós só batizamos pessoas que vêm de igrejas que não são bíblicas ou que não são genuinamente evangélicas, né? Batizamos pessoas que tenham sido batizadas nessa igreja, mas consideramos que esses batismos não são bíblicos. E, portanto, batizamos. Mas se alguém vem de uma igreja reconhecidamente evangélica, genuinamente evangélica, nós não batizamos novamente. Nós consideramos este batismo como sendo um batismo bíblico, porque é feito com água, com a administração de água, simbolizando a purificação, e porque é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, nós adotamos a forma de batismo por aspersão, e as razões nós já apontamos. Que Deus o abençoe. Espero que esta aula sirva para esclarecer este assunto. Se há dúvidas, que essa aula o ajude a eliminar essas dúvidas e entender por que nós, presbiterianos, não batizamos por imersão ou batizamos por aspersão. Por que batizamos por aspersão? Aqui está, nesse estudo, as razões para isso. Que Deus o abençoe, que este estudo possa contribuir para o seu crescimento na graça do Senhor e para que você tenha essas dúvidas diluídas. Que Deus o abençoe.